amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau! Boa noite, amigos. É um prazer estar com todos novamente aqui na Casa Reencontro para mais um momento de aprendizado, onde nós podemos discutir juntos, vocês aí refletindo, eu aqui meditando, estudando sobre como a vida trabalha com cada um de nós. Por que nós atraímos certos tipos de situação, certos tipos de pessoa? O que a vida quer nos ensinar? O que nosso espírito precisa aprender? Quais são as nossas crenças, né, em relação ao que nós estamos vivendo, aquilo que nós nos frustramos, aquilo que a gente se decepciona com as pessoas. Então, nós precisamos parar, olhar dentro de nós para poder mudar esses aspectos que estão aparecendo aí na nossa vida e às vezes se repetem. Muitas vezes se repete para que a gente atente e veja, olha, eu tenho o mesmo comportamento, a mesma crença e eu preciso dar uma mudada nisso tudo para poder me livrar, né, desse tipo de influência indesejável. E o nosso assunto hoje é um assunto que vai nos trazer um alerta sobre manipulação, sobre como nós não podemos, né, a gente pode aprender a não deixar as pessoas nos manipular. Não se deixe manipular pelos outros. Quer dizer isso? O que isso representa para cada um de nós? Você se deixa manipular? Você deixa alguém interferir nas suas decisões, nos seus pensamentos, na maneira como você enxerga as coisas, tirando o seu poder, tirando a sua vontade? Você faz isso algumas vezes também? Você manipula as pessoas quando você quer alguma coisa? Você pode se fazer de vítima, você pode se fazer de coitadinho, você pode se fazer de indefeso, de vítima do destino. E aí tem alguns aspectos nossos, né, que é meio que cotidiano, meio que até infantil, que a gente traz para a fase adulta e nós não sabemos lidar muito bem com isso. Nem nós mesmos, muitas vezes, nem com os outros. Agora, existem os casos onde a gente precisa ter um certo alerta sobre os manipuladores, vamos dizer assim, com uma patologia mais acentuada, que é aquela manipulação psicológica, que chega a vir acompanhada com chantagens emocionais, com violência, né, psicológica, e o gaslighting, que é uma fase um pouco mais aguda dessa violência mais forte, dessa manipulação mais forte. Na verdade, o gaslight, ele é um termo usado desde 1944, que foi feito um filme chamado Meia Luz. E esse filme, ele relata como o homem, o marido, né, da personagem, manipulava ela, fazendo com que ela distorcesse a realidade. Então, o gaslight, na verdade, antigamente, eles usavam o gás para acender a luz. Então, ele começou a diminuir aquilo e ela enxergava aquilo meio nebuloso e ele falava que não, que estava normal, que era coisa dela.
Porque, na verdade, ele tinha a intenção de roubar a fortuna dela, que eram os rubis escondidos aí dos antepassados que ele ficou sabendo. Então, a partir daí, tudo que ela fazia, ele tentava com que ela enxergasse distorcido, que era um tipo de manipulação bem forte, bem violenta, porque o intuito dele era realmente driblar, né, para que ela se sentisse louca, aí ele internava ela e ficava com a fortuna. Isso se compara àquelas situações reais, por exemplo, onde você está vendo um fato, está comprovando, estou vendo, isso está acontecendo, estou lendo, né? Tipo uma mensagem no celular, ou você está ouvindo e a pessoa tenta te driblar. Ela fala, não, você está ficando louca. Não, o problema é seu. Não, a culpa é sua. Né? Porque uma das características de todos os manipuladores é não assumir os próprios erros. Não assume as vontades conscientes e inconscientes, porque nós temos vontades inconscientes também. Só que a gente às vezes não tem, né, coragem de falar, mas está sentindo alguma coisa e a gente então vai tentar fazer com que o outro não perceba isso. E a tendência do manipulador é usar táticas para que você não perceba, para que você mude o seu comportamento e passe a aceitar aquilo que ele está querendo de você. Então ele pode estar querendo um domínio sobre a sua personalidade, sobre sua vida, porque quando ele tem o domínio, ele aparentemente ele tem a força, ele se sente o poderoso. Quando ele tira a força, por exemplo, da mulher, né? Porque esses casos, eles são muito mais comuns em homens machistas, homens que, né, narcisistas. Mas as mulheres também manipulam, porque a manipulação, ela ainda é um estado de sedução nosso. Porque a gente acredita que se seduzir, né, através da sedução, nós podemos obter alguma coisa. Até um certo nível, todo mundo faz isso. Quando ela passa a ser premeditada e focada só em lesar a vítima, né? Porque eu te seduzo, então, para poder obter algo de você. E aí, então, a gente começa a se preocupar, que são aquelas situações onde as pessoas se sentem enganadas, onde as pessoas levam golpes na vida. Né? Quantos tem por aí, né? De extorquir dinheiro, golpes afetivos, geralmente é para obter alguma coisa nesse sentido. Então, quando a pessoa depois vê que ela foi enganada, ela se pergunta como é que eu fui entrar nisso? O que tipo de energia de sedução é essa que eu entrei? E eu não estava percebendo que a pessoa só estava querendo algo de mim. Tem muitos casos assim, não é? Casos assim de pessoas que, assim, com um certo nível social, certo nível financeiro, que realmente cai mesmo, porque é difícil reconhecer o manipulador. Porque ele já tem uma tática de sedução bem trabalhada dentro dele. Porque ele já vem com esses aspectos, quando se formou, né, a personalidade, então ele já desenvolveu certos tipos de tendências e começou a usufruir disso, né, passando de um para o outro e se tornou hábil. Então, até os psicólogos mais, assim, né, trabalhados nisso, mais atentados nisso, muitas vezes não percebem, porque é muito sutil. A manipulação realmente é muito sutil. Agora, nós temos meios de entender como isso funciona. Porque quando a gente começa a olhar aquilo que nós somos, quais são as nossas carências, como a gente age em relação ao outro, o que a gente quer do outro, se a gente verbaliza claramente o que a gente quer do outro, se nós estamos escutando exatamente o que a pessoa está dizendo né? E se está dizendo aquilo que é compatível com você, ou se você está ilusionando. Então, tudo isso são aspectos do comportamento que nós precisamos aprender como lidar. Porque toda manipulação, quando ela chega a extorquir a vítima de algum benefício próprio, ela é muito dolorida. E é muito difícil também se separar do manipulador. Porque
Ele sempre vai te induzir a um erro até que você acredite que é você a errada, que você é a única culpada. Então ele vai fazer muitas vezes chantagem emocional, ele vai fazer com que, se você não fizer isso, então eu não vou. Ele vai, assim, humilhar você na frente dos outros. Ele vai falar de você para os outros. Falar que você é a única responsável pelaquilo que está acontecendo. Ele expõe você para as pessoas porque ele quer o quê? Se proteger. Ele não vai colocar, né, a projeção que ele fez, não vai colocar a intenção inconsciente, entre aspas, né, e a consciente ali, para todos verem, né? Ele vai tentar se autoproteger. E aí, você, quando começa a abrir os olhos, quando começa a perceber, tem vontade de sair correndo. Foi como que, né, isso foi acontecer. Nas relações afetivas, por exemplo, isso é muito comum. O narcisista, né, o manipulador, ele vai pegar o alvo, a mulher, por exemplo, que é mais carente, mais sensível, e vai o quê? Encher essa mulher de elogios, vai ser aquela figura bem companheiro, bem bonzinho, e vai envolver, né, a personalidade dele, é para isso, e a mulher vai ficar envolvida com ele, então ele vai dissimular, porque ele tem táticas diretas e indiretas para persuadir, né, indiretamente. Porque a persuasão, ela até é mais fácil de reconhecer, porque é mais impositiva. Agora, imperativa, né? Agora, quando você dissimula aquilo tudo, quando ele vai né, vai disfarçando aquelas coisas que ele quer que você, na verdade, não entenda, então ele começa a ter uma postura de vítima. Vítima do destino, porque eles têm um perfil muito parecido quando eles querem usar esse tipo de sedução para extorquir. Então, sempre alguém da família fica doente e eles não têm como assumir aquilo. Apresentam uma situação muito difícil. E aí, para quê? Para promover em você o quê? A dó. Muitas vezes não chegam a pedir direto. Eles insinuam. Olha, quando eu começar a fazer alguma coisa, então eu compro o remédio, então eu compro o que eu estou precisando. E a pessoa, muitas vezes que ele está lá, que ele já analisou o perfil da pessoa, às vezes pessoas bem financeiramente, que estão sossegadas nesse aspecto, vai olhar aquilo até com uma certa, né, dó, vai falar, puxa, eu estou tão bem, por que eu não posso ajudar um pouco? Pronto, caiu na armadilha. Aí você ajuda, nossa, dá aquela felicidade, né? E ele viu que ali tem uma mina de ouro escondida. Opa! E aí ele vai, depois de um tempinho, não muito tempo, ele vai jogar outra. E aí você vai, realmente quem tá com problema financeiro, né? Vai, tá ali, tá precisando, vou ajudar mais um pouquinho. Pronto, ajudou. Daqui a pouco vem outra. E aí, dentro dele existe aquelas artimanhas, como que ele vai fazer, vai falar para você não perceber. E são coisas bizarras. E aí muitas vezes as pessoas até percebem, mas, né, como é sedução, para não perder, né, o afeto, para não perder aquela coisa gostosa de você estar se colocando como uma companheira, como uma amiga, ou como uma amante, sei lá, né, o que é a relação aí que oferece, você compactua. E até você ficar sem nada. E quando você ficou sem nada, você então começa a levar um pé, óbvio, e ver que foi enganada. É muito triste isso, porque é uma carência né, que as pessoas têm, que elas deviam de imediato, né, já começar a perceber que tem uma coisa errada ali. Como eu disse, as mulheres também fazem isso com os homens, né? Como praxe, o homem às vezes nem se importa muito, porque para o homem, muitas vezes, ele se sente mais poderoso quando ele ajuda, né, que ele é o provedor. E a mulher, ela usa umas seduções,
assim, para obter o que ela quer também do cara, bem infantil, né? Mas eles até nem ligam, porque se sentem envaidecidos também, que é o famoso golpe da barriga, que tinha antigamente, deve ter até hoje, né? Eu não vi que eu fiquei grávida. Muitos casos realmente acontecem, né? Sem que a pessoa perceba, e outros era bem premeditado. Então, todo tipo de sedução premeditada, ela vem a ser uma manipulação. Como nós podemos aprender a lidar com isso e até sair fora de uma situação que é bem difícil, porque aquilo começa a te envolver, né, de uma maneira bem exagerada? Porque eu vou dizer uma coisa, nós estamos falando um aspecto psicológico, emocional, mas nós vamos falar agora, né, o complemento disso, que é o aspecto espiritual. Todo manipulador em excesso, dessa forma, ele tem uma companhia espiritual obsessiva. Ele é um auto-obsessor e ele tem companhias obsessivas do lado dele. Por isso que potencializa. É uma coisa que vai entrando na sua cabeça, você não vai enxergando. Porque a sedução é isso, né? Para você realmente ficar só naquela energia que vai te consumindo, que vai te sugando, na verdade. As pessoas mais sensíveis, por mais que já tenham passado por isso, e identificam agora que eu estou dizendo, sentem alguma coisa estranha. Sentem um cansaço, sentem uma perda de energia, do nada. E quando se conectam com a parte espiritual, começam a bocejar, começam a ter umas sensações muito ruins, que aquilo está descolando. A espiritualidade interfere, sim. Interfere porque chega uma hora que eles vão lá e cortam. Mas nós temos o arbítrio. E muitas vezes essas experiências, elas, apesar de ser ruim, elas nos fortalecem. Porque nós começamos a entender o nosso nível de ilusão, o nosso nível de manipulação, para que a gente possa ter alguma coisa do outro também, não é? O carinho, a atenção, seja lá o que for. Então, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com mais leveza, com mais verdade. Falar o que a gente sente, se colocar. E uma das características também do manipulador, além de se mostrar como vítima do destino, como ele é o coitadinho, ele não confronta. Então, se você quiser falar algo para ele, ele vai desviar. Ele vai desviar, porque eles são muito inteligentes, né? Eles sabem o que estão fazendo, e ele vai desviar daquele assunto, ele vai driblar você, ele vai jogar a culpa novamente. Aí você só vê coisa onde não tem. Eu tô querendo, você não tá vendo a minha situação, eu tô muito nervoso, eu tô com a cabeça quente. Tudo para que você olhe e fale, eu realmente sou a culpada de tudo isso. Eu sou uma pessoa que não estou compreendendo, deveria dar carinho, dar amor, dar compreensão, dinheiro, dar tudo que eu tenho. E aí você, mesmo assim, né, você iria sentir uma pessoa sem personalidade, que ele vai matando a sua personalidade. Então, mesmo nessas circunstâncias, o peso dessa energia ele é muito grande. Então, é comum também a pessoa ter pesadelos. Tem pesadelos, acorda com súbito em súbito. Por quê? Porque toda a energia lá, vampirista, está pegando toda a sua energia. Porque ele está sugando a sua energia assim. Então, as técnicas que nós podemos observar em relação a isso, é dar uma parada quando isso começa a acontecer, que está se sentindo envolvida, não consegue ficar sem falar com a pessoa. Porque eu não consigo ficar sem falar com a pessoa? Que tipo de carência? E não é um sentimento de amor, é uma necessidade estranha. Que estranho isso! Toda hora tem que ligar, porque a mente dele te puxa. A mente dele fica te puxando. Quer te puxar, porque ele se alimenta da tua energia. Então, quando ele começa a ficar, né,
em desequilíbrio, ele vai pensar em você, ou por algum motivo, ou por uma outra tentativa, ou sei lá o quê, e ele vai puxar a sua energia à distância, e você vai sentir aquela necessidade toda hora ficar atrás dele. E é uma coisa ruim, porque ruim para você também, porque você não consegue fazer mais nada. Mas o que é isso? Quando essa energia é forte, ela está acompanhada mesmo com entidades sugadoras. E precisa tomar muito cuidado. Então, a primeira coisa é a gente se afastar, se puder, para que a gente volte para o nosso centro e comece a analisar. Primeiro, eu não sou vítima e ninguém é. Nós podemos ajudar promovendo alguma coisa, óbvio que nós temos, né? Por isso que a gente tem esse lado de doação muito grande, ainda mais em situações, vamos supor que, por exemplo, a pandemia que nós passamos, quantas pessoas precisam de ajuda, que é um prazer a gente ajudar, né? Mas assim, não assumir essa pessoa. A ajuda, ela tem que ser, né, até para que essa pessoa levante novamente e ela vá buscar os recursos que lhes são peculiares. E você, então, está fazendo uma coisa certa. Agora, quando você passa a assumir a pessoa, né, tirar de você e o outro não sai daquela situação, é uma coisa aí que está errada, né? Ou ele vai mudando cada vez né, a fala vai sempre envolvendo você, acontecendo sempre um problema, sempre coisas negativas. Essa pessoa está precisando de muita ajuda. Então, todos nós precisamos de ajuda. Então, se você se vê numa situação assim, manipulando os outros, ou se você foi o manipulado, porque não existe vítima, né? Ninguém é vítima, nem eu, nem ninguém. Então, você começa a olhar que tudo tem uma lei da atração. Ele só manipula porque você tem algo ali para ser trabalhado também, tem algo frágil, porque ele vai te enfraquecer, ele vai usar a sua fragilidade para poder agir. E aí é que está o aprendizado, como que eu me deixo envolver, não se deixe manipular pelos outros, mas como eu me deixo manipular. O que é que eu espero do outro? Por que eu tenho que me anular para o outro me compreender? No caso do manipulado, né? Por que eu perco o meu poder? Por causa de uma questão afetiva. E aí você fica sem nada, não é tudo que você conquistou. Agora, o manipulador, ele também tem recursos para ser ajudado. Parece que não, mas tem. Né? É difícil, né? Porque eles estão tão habituados, então ele tem porta, sim, para ele poder procurar uma ajuda profissional, uma psicoterapia, uma série de coisas aí, de recursos. Como em situações de violência doméstica, a mulher também tem recursos de procurar ajuda na delegacia de polícia, de uma série de coisas para que ela venha a se proteger. Então, o assunto ele é bem complexo, né? Ele vai desde uma sedução natural, é quando a gente vai manipulando a vida, né? Que o manipular é agir, né? É criar estratégias, mas nesse caso doentio, né, nesse aspecto da personalidade narcisista, é bem complicado. Então, a primeira coisa é dar um passo para trás. Espera, vou cortar e vou começar a pensar. Se tiver alguma proposta, algum pedido, eu não preciso aceitar de momento. Olha, eu vou pensar sobre isso. Não, muitas vezes, quando você fala, ele não gosta de ouvir não e nem de falar não. E aí você, então, vai percebendo, puxa, pera lá, eu não vou ceder dessa vez, quero ver o que vai acontecer. E ele vai insistindo, insistindo, e vai se isolar muitas vezes, porque para que você sinta a falta dele. E aí ele te abocanha de novo, porque ele vai te pegar pela carência. Então, é muito complexo e você precisa dar um passo para trás e também procurar ajuda, porque muitas vezes sozinha vocês não vão conseguir agir sem uma ajuda terapêutica e uma ajuda espiritual principalmente. Porque, como eu disse, as pessoas mais sensíveis, elas vão, por mais que ela esteja sendo ludibriada, elas vão perceber. O médium percebe. Mas, muitas vezes, não tem ação, porque nós somos humanos, nós estamos aprendendo. Né? Muitas vezes nós não pegamos aquilo de imediato.
de como é a gravidade da coisa. A gente até percebe, mas não pega de imediato, não. Então, amigos, esse assunto, ele é um assunto que vai trazer para nós a consciência do nosso poder. A consciência de a gente não misturar essa doação excessiva, né? Para perceber quando as pessoas estão abusando de você. Ora, só porque você tem, só porque você conquistou, não é justo. Não é? A gente tem que também ter respeito pelos outros, mas quando a gente não tem respeito pelos outros, a gente se faz de coitadinho, de indefeso e acha que os outros têm que fazer tudo por nós. Aí já é um aspecto doentio. Um outro aspecto também é sobre a inveja. Eles têm muita inveja, eles não sabem lidar com o sucesso do outro, eles se comparam, têm complexo de inferioridade, uma série de coisas acontece e ainda se sente vitimados. Tipo, as pessoas têm muita inveja de mim, mas ele está lá, naquele momento, lá só se comparando. Como eu disse, essa personalidade muitas vezes vem, né, quando começou a ser criada, às vezes de mimo excessivo, de colocar para essa criança ou para esse espírito, né, que reencarna, que mimar demais, aplaudir demais sem ter feito algo, né, numa consciência que, né, envaidecida daquela coisa do brilho, do sucesso, narcisismo, né, daquilo que eu sou, eu tenho, e principalmente o complexo de inferioridade. Então, e outros que tem aí por aí, como eu disse, né, que entra na manipulação para extorquir você. E ambos têm ajuda. O mais importante é a gente perceber como que essa ajuda pode entrar na nossa vida, que benefícios nós podemos ter. E ficarmos em alerta, porque não largarmos tudo por causa de uma paixão. A paixão ela é forte, né? Quando ela acontece, é uma identificação, uma empatia de amigo, porque a gente tem uma identificação tão grande com o amigo, aquela coisa, né? Energia, tal. Energia também de sedução, né? Que às vezes bate com a sua energia de sedução. O sedutor também puxa a sua energia de sedução, aquilo é bem gostoso. Aí começa, então, a entrar nessa troca, né? O que deveria ser uma troca gostosa passa a ser uma troca de dependência afetiva e dissimulada, como eu disse, para obter algo só a favor dele. Não tem uma troca entre as pessoas. Então, fiquem alerta, não se deixe invadir nem culpar, né? Se tudo é você, pera, ninguém age sozinho nessa vida. Não é porque tudo eu. Não. E se você for falar para esse manipulador e ele não ouvir, fala, olha, eu prefiro ver a vida como eu estou aprendendo e como você vê não me interessa. Como eu disse, vai se afastando, vai se isolando e para que você possa até resgatar a sua integridade. Porque uma situação como essa promove um desequilíbrio muito profundo, uma frustração muito profunda, que chega a vir acompanhada de depressão, porque você colocou ali uma expectativa, né, ou de amizade, ou de afeto para aquela pessoa, quando você foi ver aquilo, não era só para te enganar. E diante dos olhos de Deus, da espiritualidade, ninguém engana ninguém. Porque mesmo nesse desequilíbrio, o espírito dele, manipulador, vai se confrontar cedo ou tarde com aquilo que ele está fazendo. Porque é um meio de voltar, né? Através da dor. Eu já falei isso numa palestra, que ninguém quer aprender pela dor. Mas que muitas vezes a dor é necessária para parar essa loucura. Então, são fases, né, da personalidade, fase da encarnação, que infelizmente leva o indivíduo a se tornar ainda, não sair do lado primitivo dele. Então, aí é a responsabilidade dele. E você que perdeu, lembra, muitas vezes a vida te traz em dobro, porque você fez com o coração. Mas aprenda a fechar a boca, a fechar a carteira, a não colocar, expor todas as tuas coisas.
né? Quando começa a conhecer alguém, você fala tudo que você tem, e aí, se de repente for um desses, já vai começar a ter analisar. Opa, aí tá um peixe bom aí para mim, que tudo que eu queria. Então, vamos ficar em alerta, preservar a nossa integridade, confiar na espiritualidade, seguir o seu caminho, né? E se acontecer, não se culpe. Olha, porque a vida ali te colocou um aprendizado duro, mas que o seu espírito precisa. Então, amigos, não se deixe manipular e nem perder o seu poder. Use a teu favor para você conquistar as suas coisas, para que você encontre realmente pessoas afins com o teu princípio de vida e de espiritualidade. Agora eu gostaria de fazer uns minutinhos de uma limpeza mental, para que a gente possa soltar todas essas coisas, aquelas decepções que você já teve na vida, ou algumas coisas que você hoje está precisando largar. Então eu sugiro que vocês fechem os olhos um pouco, inspirem profundamente, vai soltando devagar as pessoas, as situações que você viveu que te frustrou. Vai tendo aquele sentimento de perdão, de compreensão, de entender que naquele momento, aquelas pessoas que você colocou a expectativa ou o seu afeto e que você, de repente, foi, né, sofreu uma manipulação, alguma coisa assim, foi para o seu próprio aprendizado, que você também está aprendendo a não deixar se envolver, a não perder o seu poder, a resgatar a sua individualidade e tantas outras coisas que nós convivemos com os nossos familiares, às vezes enxergamos esses manipuladores dentro da nossa família e a gente não aceita como que um pai, uma mãe, um irmão pode estar me manipulando, pode estar tirando o meu direito de escolher, de ir e de vir. Isso acontece também com pessoas próximas, pessoas da família. Vamos tentar agora assumir um poder pessoal que é teu e dizer não. Eu cuido de mim, a vida é minha, eu sigo o meu caminho. Não vamos ser vulneráveis a esse tipo de manipulação. Que a espiritualidade maior nos fortaleça e corte todos os laços obsessivos de sugadores, de vampirismo, para que nós possamos estar somente com a energia do bem, da transformação interior. E assim, trilharmos a nossa evolução com mais serenidade, confiança e paz. Amigos, abram os olhos, procurem se desconectar de todas essas coisas. Não guardem mágoa, não fiquem desesperados, porque não acontece só com você. Muitas pessoas passam por isso, não têm coragem de falar, têm vergonha de colocar que foi vítima de um manipulador, de um enganador. Mas não importa, o que importa é que nós estamos sempre aprendendo, ouvindo coisas que possam nos alertar. Cuide de si, porque Deus cuida de todos. E nós somos mais fortes quando nós estamos unidos nessa compreensão de um respeitando o outro. Respeite a si mesmo. E não tenha vergonha de amar, de ser você, porque o seu coração é limpo. Você diante de Deus é um brilhante, é uma joia rara. Não perca isso. Infeliz aquele que trilha por esse caminho. Pessoas inseguras que um dia vão encontrar aí um outro modo de viver a vida. Não desperdice seu tempo com coisas que te magoaram ou com coisas que você passou negativamente. Reaja.
Nós temos muito meios para levantar, erguer a cabeça e continuar a nossa caminhada, porque somos íntegros. Um grande abraço, amigos. Fiquem com Deus, com a proteção divina e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá, que nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau!